rejeitado no clube de tiro e vítima de bullying na escola. O que se sabe sobre Thomas Matthew Crooks, que tentou matar Trump? Crooks, de 20 anos, foi morto pelo serviço secreto depois de disparar em direção a Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. O atira que se formou na Bethel Park High School em 2022. Em um vídeo da cerimônia de formatura da escola, Crooks pode ser visto cruzando o palco para receber seu diploma, parecendo magro e usando óculos. O distrito escolar diz que cooperará com os investigadores. O homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos era um homem de 20 anos. Na região onde acontecia esse comício na Pensilvânia, ele nunca tinha sido investigado pelas autoridades. O corpo do atirador estava sem identificação. Os agentes tiveram de fazer testes de DNA para chegar ao nome de Thomas Matthew Crooks. A arma usada é um fuzil semiautomático AR-15. Além disso, explosivos foram achados no carro dele. A polícia cercou a casa do jovem, que fica a cerca de 1 hora da cidade onde o atentado aconteceu. Segundo as autoridades, ele integrou um grupo de tiros por pelo menos 1 ano. A arma usada para atirar em Donald Trump foi comprada pelo pai do atirador. Thomas não tinha antecedentes criminais. Segundo colegas de escola, ele era uma pessoa introvertida, mas nunca deu nenhuma pista do que poderia fazer. O jovem morava com os pais e trabalhava como auxiliar de cozinha numa casa de repouso para idosos. Ainda não é possível saber o motivo do atentado e nem traçar um perfil político preciso do atirador. Em 2021, ele fez uma doação de $15, R$81 no câmbio de hoje, para um fundo que apoia candidatos democratas, como Joe Biden. Ao mesmo tempo, as informações do estado da Pensilvânia dizem que ele se registrou como eleitor do Partido Republicano, de Donald Trump. O pai de Thomas disse que também está tentando entender o que aconteceu. 2 dias após sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, o candidato às eleições americanas e ex-presidente Donald Trump deu sua primeira entrevista a caminho da convenção republicana nesta segunda-feira. "Eu deveria estar morto", disse aos repórteres do The Washington Examiner e do New York Post. O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso. Ele chamou de milagre. O Senhor ele disse, eu não terminei com a América. Ele disse que vai haver uma nova onda de patriotismo surgindo, e foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas, e todas elas estavam eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando estas tochas que pareciam fogo e estavam trazendo um novo patriotismo à nação. Estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando, como fogo por toda a América, e eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa de tirar em sua vida, que essa bala passou pelo seu ouvido e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. Bem-vindos, sejam bem-vindas a este canal. É um prazer, uma honra ter a sua presença aqui comigo. Que livramento que Deus deu, e eu creio que ele realmente nasceu de novo. E eu sei o que é isso, porque quando a pessoa passa por um fio da morte e vem assim um livramento, é uma gratidão muito grande diante de Deus. Agora, dia 28 de julho, vai fazer 1 ano que eu passei por uma situação de ver a morte bem de pertinho. E bem antes, Deus usou um profeta para falar comigo e falou assim: vai vir algo na sua direção. Uma noite anterior, Deus usou um profeta e falou assim: vai vir algo na sua direção, mas Deus ele vai desviar, porque Deus ele tem um plano na sua vida. E no outro dia eu sofri um grave acidente e realmente uma peça veio, uma peça bateu bem no lado que eu estava, no teto ali do vidro, fez um buraco e infelizmente atingiu uma pessoa. Deus sabe de tudo. E eu estou aqui hoje para testemunhar, né? Naquele momento que ele levou esse tiro, ele se ajoelhou e ele agradeceu a Deus. Quero deixar aqui 2 palavras para vocês. A Bíblia fala que Deus é que tira do trono, é Deus que coloca o trono também. Deus tem os seus planos, os seus projetos.
E esse atual presidente, né, ele falou que Trump seria uma ameaça, seria algo ruim para os Estados Unidos, que tinha que parar ele de qualquer jeito. Mas operando Deus, quem pedirá? Não que eu estou aqui enaltecendo ninguém, mas claro, acima de tudo é Deus, porque a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus, ele sabe livrar da morte, ele é o Deus do livramento. Então, você vai ver nesse vídeo agora um profeta que profetizou com muita precisão algo que realmente aconteceu. É como foi comigo, eu fiquei assim admirada de Deus trazer tal revelação e acontecer no mesmo momento, ser algo desviado ali. Sua opinião, deixe o seu comentário. E realmente Deus ainda usa os seus profetas na terra. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Tão radical. Então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar. E então haverá uma grande queda na economia. Se eu tivesse um grupo, a economia sofreu um crash. Pior, ele disse, eu não terminei com a América. Ele disse que vai haver uma nova onda de patriotismo surgindo e foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas. E todas elas estavam eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando estas tochas que pareciam fogo e estavam trazendo um novo patriotismo à nação. Estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando, como fogo por toda a América, e eu vi Trump se levantando e então eu vi uma tentativa de tirar em sua vida, que essa bala passou pelo seu ouvido e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano e eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Tão radical. Então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar. E então haverá uma grande queda na economia. Se eu tivesse um grupo, a economia sofreu um crash. Pior que a Grande Depressão, e o Senhor me avisou sobre isso, seria uma época muito sombria. Mas eu vi ramos chegando ao solo da América como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval e ele estava chorando diante do Senhor com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. Eram ministros e pessoas. Não sei se eram senadores ou congressistas, ou seja lá o que for, mas eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o geral. E eles estavam intercedendo todos lá dentro e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte. E então pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com isso, com a crise financeira que eu previ começava a se erguer acima das árvores. E eu vi o azul e as coisas voltarem no tempo verde. E tempos bons voltando, mas o Senhor disse que seria como uma estação de abalo. E seria um abalo para despertar. E com isso seria basicamente que ele não havia terminado com a América. Haveria um grande avivamento e não é o fim do mundo, foi o que ele disse. O céu não está caindo. É apenas um tempo é como as pessoas diriam que isso é um julgamento, e o Senhor disse para não chamar isso de julgamento. Não é o meu julgamento. É uma